Bom dia, terceiro ano. Hoje vamos dar prosseguimento aqui às nossas aulas e a gente viu na aula passada o assunto de corrente elétrica, né? E hoje nós vamos ver o assunto de resistência elétrica, tá certo? O que é resistência elétrica? Tá aqui, ó. A resistência elétrica, ela mede a oposição que os átomos do resistor oferecem à passagem da corrente elétrica. Então, como é que funciona? Olha só, eu tenho aqui um fio, tá? E esse fio, ele tem uma diferença de potencial, que eu chamei de U, tá certo? E aí, nesse fio, ele, já que tem uma diferença de potencial, então passa uma corrente por ela, né? Pelo fio. Correntinha I, tá? Corrente I. E aí, quando chega nesse ponto aqui, o que a gente pode ver aqui, ó, é uma resistência elétrica, tá certo? E essa resistência elétrica, o que ela faz é, exatamente o que está escrito aqui, é impedir, né, se opor à passagem dessa corrente elétrica por esse fio, tá certo? Então, quanto maior essa resistência elétrica, mais oposição, essa resistência elétrica, né, mais oposição ela vai oferecer à corrente elétrica a passar pelo fio, certo? Então, é isso que é resistência elétrica. Beleza. E aí, agora vamos ver a primeira lei de Ohm, que envolve esses três carinhas aqui. A DDP, né, diferença de potencial, ou DDP ou diferença de potencial, a corrente elétrica e a resistência elétrica. Existe uma lei que relaciona essas três grandezas. E essa lei tá aqui, é a primeira lei de Ohm, tá? Ohm. Que é como é que é? A resistência elétrica, ela é igual à diferença de potencial dividida pela corrente elétrica, certo? Como a gente já viu, a unidade da diferença de potencial é volts, a unidade da corrente elétrica é ampere, e a unidade da resistência elétrica como a resistência elétrica é a diferença de potencial dividida pela corrente elétrica, então a unidade dela é o que? Volts por ampere. Ou a gente também pode dar um nome, né? Um nome importante aqui que é Ohm, tá? Essa letrinha grega, ômega, a gente vai chamar aqui de Ohm, tá? Então, resistência, Ohm. Então, quanto mais ohms você colocar aqui no lugar da resistência, mais ela vai se opor à passagem da corrente elétrica pelo circuito, tá certo? Legal. Essa é a primeira lei e também tem a segunda lei. A segunda lei já é mais focada mesmo na resistência, tá? Na segunda lei a gente não usa os conceitos nem de corrente elétrica e nem de potencial elétrico, tá certo? Diferença de potencial elétrico. E como é que é a segunda lei? É assim, ó, segunda lei de Ohm. A resistência é igual, isso aqui é a resistividade elétrica, e a unidade dessa resistividade elétrica é ohmmetro, multiplicada pelo comprimento do fio, né? E o comprimento é medido em metros, dividida pela área do fio, e a área da seção reta que está medida em metros quadrados. Eu coloquei aqui, ó, um fio, tá? Coloquei um fio assim grosso, mas imagina como se fosse mesmo um fio, né? A área que está falando aqui, essa área da seção reta, é essa área aqui, ó, essa área aqui de dentro do fio, tá certo? O comprimento chama de L, né? Esse aqui é o comprimento do fio e a corrente elétrica passa por aqui por dentro, né? E aí toda essa área aqui é a área da seção reta, né? Legal. O que a gente pode dizer sobre a resistividade? Bem, a resistividade ela vai depender basicamente de duas coisas. Primeiramente é o tipo de material e segundo é a temperatura em que esse material está. Então a gente usa, né, na maioria das nossas ligações elétricas aí, o cobre como material para conduzir a corrente elétrica, né? Então, quando a gente for usar nossas contas, né, o Rho, a resistividade do cobre, né, a gente vai ter um valor específico para o cobre. Se fosse, por exemplo, outro material como o ouro, teria um valor
específico para a resistividade do ouro e por aí vai, tá? A gente não vai usar muito em conta a temperatura, tá? Até porque a gente lida mais com temperaturas ambientes mesmo, então a temperatura ela não vai mudar, né, de um material para o outro, tá? O que a gente está interessado aqui é apenas o material em si, tá? Beleza. E essa resistividade ela diz o seguinte: lembra que eu tinha dito que a resistência ela se opõe à passagem da corrente elétrica? Essa oposição vem muito através desse cara, através da resistividade, tá ok? Então vamos lá. Tá vendo aqui que na nossa equação a resistividade ela tá no numerador? Então, o que isso quer dizer? Que quanto maior a resistividade, maior a resistência. A mesma coisa com comprimento. Quanto maior o comprimento, maior a resistência, certo? Então, um fio longo, ele oferece mais resistência do que um fio mais curto, correto? Legal. E tá vendo que a área ela tá no denominador? Então é o seguinte, quanto menor a área, maior a resistência. Então, um fio mais fino, ela oferece mais resistência do que um fio mais grosso. Tá ok? Beleza. Só você olhar aqui, né, nessa relação aqui da fórmula mesmo, né? Que aí você consegue dizer o que acontece, né? Se você aumentar o comprimento, o que acontece com a resistência, se aumentar a área, o que acontece com a resistência, e por aí vai, né? Legal. Ao passo que também, se a gente aumentar a área, o que acontece com a resistência? A resistência ela vai diminuir. Se a gente diminuir o comprimento, o que acontece com a resistência? Ela vai aumentar, tá certo? Melhor, desculpa, ela vai diminuir também, né? Vai diminuir. A mesma coisa com a resistividade. Se diminuir a resistividade, a resistência também diminui, ok? Legal. E é isso aí, beleza? Beleza, vamos então para aqui um exemplo. Eu coloquei aqui exemplo do livro, tá? Então acompanhe comigo aí no livro de vocês, na página 46, número 4. Deixa eu pegar o livro aqui para a gente fazer junto. Então é assim, ó. Qual a DDP? DDP seria aquele U, né? É a diferença de potencial. Deve ser aplicada a um resistor ôhmico de resistência 200 ohms para obter uma corrente de 100 miliamperes, tá? Então ele quer saber o U, né? A DDP ou diferença de potencial, tá? Você pode encontrar nos livros escrito das duas formas. Legal. Então, como é que faz para poder achar isso aqui? Ora, é lá a primeira lei de Ohm, não é? Resistência é igual a U sobre I. É isso? Legal. Agora, vamos trocar aqui os valores que a gente tem. R vale quanto? 200. Então, vou trocar aqui no R por 200. Igual a U, que é o que a gente quer descobrir, sobre I. I é 100 miliamperes. Mili é 10. Lembre que mili é 10. Vou escrever de novo 100, né? Multiplicado por 10 a menos 3 amperes, né? Tem que lembrar de colocar o 10 a menos 3 amperes aqui. Então, 100 vezes 10 a menos 3. Agora, esse cara que está multiplicando, quando passa para lá fazendo... desculpa, esse cara está aqui dividindo o 1, tá? Quando passa para o outro lado, ele passa multiplicando 200. Então, 200 vezes 100 vezes 10 a menos 3 igual a U, né? Legal. Eu vou multiplicar aqui o 200 com 100, vai ficar quanto? Vai ficar 2.000, ou seja, 20 mil, né? 20 mil vezes 10 a menos 3 igual a U, né? Quando multiplico o 200 por 100, eu só repito 2 e conto o número de zeros aqui que tem e repito o número de zeros também, tá? Então, como é que eu faço aqui agora? U é igual
Bem, 10 a menos 3, se eu quiser tirar esse 10 a menos 3 daqui, é só fazer o seguinte. Eu vou pegar a vírgula desse 20.000 que está aqui e andar 3 casas para a esquerda. Então, 1, 2, 3. Então, ficou 20. 20 o quê? 20 volts. Legal. Então, para poder passar, conseguir passar, né, essa corrente por essa resistência, preciso dessa diferença de potencial. Ok? Beleza. E a próxima é sobre a segunda lei de Ohm, né? Deixa eu pegar aqui de novo o livro para a gente fazer junto. Espera aí. Cadê o livro? Tá aqui. Vamos lá. A resistência elétrica de um fio de 300 metros de comprimento e 0,3 centímetros de diâmetro é de 12 ohms. Determine a resistência elétrica de um fio de mesmo material, isso é importante, de mesmo material, com diâmetro 0,6 centímetros e comprimento 150 metros. Ele quer que a gente dê a resistência desse outro fio. Vem cá, o que acontece aqui? Tá percebendo que são dois fios, né? Um fio tem 300 metros e 0,3 centímetros de diâmetro, e o outro fio tem 150 metros e 0,6 centímetros de diâmetro, correto? Só que ele disse que, apesar desses fios serem diferentes, eles são do mesmo material, ou seja, aquela resistividade são iguais, né? Porque a resistividade, lembre-se, ela depende do quê? Depende do material, né? Legal. Então, o negócio é o seguinte, eu vou ter que calcular a resistência desse segundo fio aqui. É isso que a questão pediu, né? Então, deixa eu começar a calcular aqui para poder a gente ver. Ó, como é que se faz para poder calcular a resistência mesmo, hein? É R igual a ρ L sobre a área, não é isso? Legal, então a resistência do fio número 2 é igual a ρ vezes, qual que isso aqui é o comprimento do fio, 150, sobre a área. A área, bem, ele deu diâmetro, não deu? Então, primeiramente, esse diâmetro tem centímetros, vamos ter que passar para metros. Então, passando esse número para metros, é só multiplicar por 10 a menos 2, né? Legal. E ele deu diâmetro para calcular a área. Como é que você vai poder calcular a área tendo um diâmetro? É só fazer o πr ao quadrado. πr ao quadrado, correto? Então, π já está aqui. O raio, ora, se o diâmetro é esse aqui, o raio é metade, né? Então, eu vou transformar esse 0,6 em 0,3 vezes 10 a menos 2. E tem que estar ao quadrado, né? Porque a fórmula da área é πr ao quadrado. Ok? Beleza. Então, vamos primeiro resolver esse quadrado aqui. R2 é igual a ρ vezes 150 π. Esse quadrado ele vai levar tanto 0,3, que vai ficar quanto? Vai ficar 0,9. Quanto 10 elevado a menos 2, que vai ficar 10 elevado a menos 4. Legal. Legal. E o R2, a gente não sabe quanto vale, né? E nem o ρ, correto? Então, a gente tem aqui duas incógnitas. Para poder descobrir o R2, a resistência no fio 2, a gente precisa saber o quê? A gente precisa saber a resistividade, né? Só que tem uma coisa, como é que a gente descobre essa resistividade? Lembra que a questão nos deu um outro fio, o primeiro fio aqui, e ele disse que as resistividades elas são iguais? Ah, então tá certo. Então, a gente pode descobrir a resistividade através do primeiro fio. Aí a gente achando essa resistividade, já que elas são iguais, a gente troca aqui depois, certo? Então, vamos lá no primeiro fio, R1 igual a ρ, né? Essa letrinha aqui grega significa ρ, tá? A resistividade. L1, né? Sobre A1. R1 vale 12. Então, resistência vale 12.
Resistividade, eu não sei, é isso que eu quero descobrir aqui. Multiplicada pelo comprimento do fio 1, que é 300, dividido pela área do fio 1. Bem, a área, lembre-se, é πr ao quadrado, né? Então, R eu vou colocar aqui entre parênteses, isso tem que estar ao quadrado. E o que eu vou colocar entre parênteses? Bem, é o raio, né? Bem, para poder achar esse raio, eu primeiro preciso desse diâmetro aqui, né? Então, o diâmetro está em centímetros, já passo para metros, né? Então, é 0,3 vezes 10 a menos 2 metros, não é isso? Isso aí. Então, vezes 10 a menos 2. Mas lembre-se que o raio ele é a metade do diâmetro. Então, se no diâmetro está aqui 0,3, no raio tem que dar 0,15. Certo? Legal. Então, aqui agora a gente pode fazer a conta com isso aqui para poder achar a nossa resistividade, né? Porque só tem agora ela de incógnita. O π eu nem vou trocar, vocês vão saber o porquê depois. Eu poderia trocar aqui por 3,14, né? Mas seria besteira trocar isso aqui agora. Vamos lá, então. 12 igual a ρ, né? Resistividade, multiplicado por 300 sobre π. Agora, 0,15 vezes 2 dá quanto isso aqui? Dá 0,0225 multiplicado por 10. Aqui agora multiplica esses dois aqui. Menos 2 vezes 2 é menos 4. Legal. Agora aqui eu vou fazer o seguinte. Eu posso tirar essa potência daqui. Como é que eu tiro essa potência daqui? Vamos lá. Então, 12. Na verdade, vamos lá. Vamos agora fazer o seguinte. Tem que passar todo mundo para o outro lado primeiro, né? Deixa eu passar todo mundo para o outro lado antes de fazer qualquer outra coisa. Deixa eu só passar aqui para o outro lado. Esqueci aqui. A gente quer achar o ρ, né? Então, deixa eu passar todo mundo para o outro lado. 12 vezes. Todo esse número aqui está aqui dividindo. Quando passo para o outro lado, eu vou passar multiplicando. Vezes 0,0225 vezes 10 a menos 4. Sobre o 300. Passo para cá dessa forma. Dividindo, certo? Beleza, agora nós isolamos o ρ, né? Que é o que a gente queria. Agora é só fazer toda essa conta aí, né? Toda essa conta aí. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. 1, 2, 3, 4. Eu vou pegar esse número aqui, ó. E vou andar com a vírgula 1, 2 casas para a direita. Tá ok? Então, vai ficar 12 π 2,25 vezes 10. Se aqui eu andei duas casas, né? Duas casas para a direita, o que eu vou ter que fazer aqui? Bem, aqui, se eu aumentei esse número, eu vou ter que compensar aqui diminuindo, né? Então, vou diminuir para 10 a menos 6, duas casas. Sobre 300. Por que eu fiz isso? Porque agora é bem mais fácil multiplicar 12 com 2,25 do que 12 vezes 0,0225, né? Fica bem mais fácil dessa forma. Então, beleza. Agora eu vou multiplicar o 12 por esse número e depois dividir por 300. Então, quando eu faço essa divisão, eu vou achar esse número aqui, ó. Vou achar 0,09 π vezes 10 a menos 6. Certo? É isso aí que eu vou achar. Só que vamos tirar esse 0,09, vamos deixar só 9, né? Para isso, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que andar 1, 2 casas para a direita. Então, vai ficar 9 π. E a mesma coisa, se eu andei 2 casas para a direita aqui, ó, aumentei esse número, né? Então, vou ter que compensar aqui abaixando 2 casas também. Então, abaixando 2 casas no 10 a menos 6, vai ficar 10 a menos 8, né? 8. Aí, qual que é a unidade disso aqui? Qual que é a unidade da resistividade? É Ohm metro. Legal.
achei aqui um dado muito importante para poder a gente trocar aqui, né? Então, voltando aqui no nosso R2, né? Agora eu já sei que a resistividade dos dois são iguais, né? Como a resistividade dos dois fios são iguais porque se trata do mesmo material nos dois fios. Então, essa resistividade aqui vai ser a mesma resistividade lá no fio número 2. Então, eu vou fazer R2 igual a ρ vezes... já vou trocar o ρ, né, pelo valor que eu achei lá. 9π vezes 10 a menos 8 vezes 150 sobre π. Agora, 0,3 ao quadrado é 0,09 multiplicado por 10 a menos 2 elevado a menos 2 elevado a 2 é só multiplicar os expoentes. Menos 2 vezes 2 é menos 4. Então, é 10 elevado a menos 4, certo? Legal. Então, vou fazer o que agora? Vou fazer o seguinte. Eu vou andar aqui com a vírgula 1, 2 casas para a direita, né? Para que eu estou fazendo isso? Você já vai ver. Se eu andar ali com a vírgula 2 casas para a direita, o que acontece? Vou repetir o π aqui. Então, o 0,09 vai virar 9. E para poder compensar essas duas casas que eu andei para a direita, eu vou ter que diminuir aqui, né? No 10 elevado a menos 4. E o 10 elevado a menos 4, eu vou ter que diminuir duas casas. Então, menos 4 vai virar menos 6, né? Legal. Diminuir duas casas. Agora, por que eu fiz isso? Para poder cortar esse 9 de baixo com esse 9 de cima. E eu também posso cortar esse P de cima com esse P de baixo. Então, agora sobrou o quê? Sobrou o R2 igual ao 150 que já estava lá. Multiplicado pelo 10 a menos 8 dividido por 10 a menos 6. Como é que fica isso aqui? Ora, eu vou repetir a base, que é 10, e subtrair os expoentes. Então, é menos 8 menos esse expoente aqui, menos 6, né? Então, é menos 6. Agora, menos com menos é mais, né? Então, é menos 8 mais 6. Menos 8 mais 6 é menos 2. Então, é isso aí. Vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse 10 elevado a menos 2 aqui. Para isso, eu vou ter que pegar esse número aqui e andar duas casas para a esquerda, né? Então, R2 é igual, a vírgula está aqui, então, 1, 2. E andei duas casas para a esquerda, né? Então, resistência aqui é 1,5 ohms, certo? Legal. Essa conta aqui foi um pouquinho maior, né? Porque envolveram dois problemas. Envolveram o problema com dois fios, né? E tive que descobrir a resistividade em um para poder depois sim descobrir a resistência no outro, tá ok? Então, é só você lembrar que a resistência ela depende da resistividade, né? Depende do material. Depende do tamanho do fio, é lógico, né? Porque quanto maior o fio, mais os elétrons da corrente elétrica vão se chocar com os átomos que estão no fio. E também depende da área, né? Quanto mais área esse fio tiver, mais elétrons vão poder passar, logo vai diminuir a resistência, tá ok, pessoal? Então, é assim, né? Dessa forma que você calcula aí as resistências, tá? Falou então, tchau, tchau, até mais.